Bruna aqui de novo no canal Recalculando, trazendo para vocês mais matéria de inequação do segundo grau. Dessa vez a gente vai falar sobre inequações quocientes, tá bom? Que a gente vai envolver uma divisão. Gente, antes da gente começar realmente o conteúdo, por favor, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, dá like no vídeo que me ajuda muito. E claro, ficou com alguma dúvida ou sugestões de vídeo, comenta aqui embaixo pra mim. E, claro, compartilhe com quem você sabe que precisa desse conteúdo, tá? Gente, isso daqui é uma continuação de uma playlist de inequações de segundo grau que eu estou fazendo. Se você perdeu algum vídeo, vou deixar linkado aqui já no início da aula, a playlist completinha pra vocês, tá bom? Então, vamos pro conteúdo. Seguinte, gente, a gente tem a nossa definiçãozinha, né? Sendo f e g funções na variável real x, chamamos de inequação quociente as sentenças f de x dividido por g de x maior do que zero, f de x dividido por g de x menor do que zero, f de x dividido por g de x maior ou igual a zero e, por fim, f de x dividido por g de x menor ou igual a zero. Gente, se atentem no seguinte, é muito parecida com a inequação produto que a gente teve na aula passada. Se você não viu, vou deixar linkada aqui a aulinha pra vocês. Então, o que a gente tem que se atentar? Gente, na hora da gente fazer o passo a passo, que tá aqui, ó, a gente tem que observar as peculiaridades matemáticas. Vocês lembram disso? Quando a gente falou na nossa inequação do primeiro grau? Se você não lembra, tá aqui em cima pra vocês, obviamente. Ó, por exemplo, aqui a gente não vai ter uma função dividindo a outra. A que estiver dividindo, ou seja, o nosso denominador, tá? Ele não vai poder ser zero. Então, independente do que a nossa inequação pedir, a gente tem que prestar atenção nas peculiaridades matemáticas para resolver quando a gente estiver falando do nosso conjunto solução, tá bom? Então, não se esqueçam disso. Vamos para o passo a passo da resolução agora. Calcular os zeros ou as raízes da função f de x e g de x, tá? Fazer a análise dos sinais de f de x e g de x é aquilo que a gente já sabe e usa bastante. Onde é positivo, onde é negativo, se é uma reta, se é uma parábola. E aí a gente observa direitinho para depois do nosso terceiro passo, a gente vai fazer o quê? Colocar f de x e g de x no quadro de sinais, ou no nosso maravilhoso varal, e fazer o conjunto solução, que tudo isso que a gente faz é justamente para conseguir o conjunto solução, que é a resposta da nossa inequação, tá bom? É aquilo, gente. Definição e passo a passo é isso. Agora vamos para o nosso exemplo para entender, tintim por tintim, como a gente resolve essas inequações. Gente, nosso exemplo. Resolver a inequação x menos 5 dividido por x ao quadrado menos x menos 42 maior ou igual a zero. Se atentem no seguinte, maior ou igual a zero, menos para a função de baixo. Por quê? Porque a função de baixo, a gente não vai poder utilizar ela como zero, porque o nosso denominador não pode ser zero, tá? Só lembrando. Então, vamos lá. Primeira funçãozinha a gente vai chamar de f de x e a segunda de g de x pra gente se organizar bonitinho no passo a passo, tá? Agora, primeiro passo, vamos fazer o quê? Os zeros da função ou as raízes. Lembrando, se você não sabe fazer isso, vou deixar linkado aqui o vídeo pra vocês que eu ensino isso, tá? Então, vamos lá. Zero da função. A nossa primeira função é f de x, que é x menos 5. A gente iguala a zero e aí resolve bonitinho como uma equação normal. Esse menos 5 tá desse lado, vai passar pro outro. Então, nossa primeira raiz é que o nosso x é igual a 5. Então, acabou por aí, porque nosso f de x é uma função afim, uma função que só tem uma raiz, tá? Agora, vamos fazer para g de x, que já tem duas raízes, é mais robustinha. Então, ó, x ao quadrado menos x menos 42 igual a zero. Agora, vamos descobrir a, b e c, tá? Bonitinho assim. Então, nosso a é 1, nosso b é menos 1 e nosso c é menos 42. Agora, vamos jogar no delta, tá bom? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, é só substituir. Nosso b é menos 1, nosso a é 1 e nosso c é menos 42. Então, vamos fazer essa continha. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 4 vezes 1 vai dar o próprio menos 4. E menos 4 vezes menos 42 vai dar 168. Aí, mais esse 1, a gente tem que o nosso delta é 169, tá? Beleza, agora vamos jogar na Bhaskara, menos mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí, substituindo, o nosso b é menos 1, nosso delta é 169 e, por fim, o nosso a é 1. Então, vamos fazer essa continha. Menos com menos 1 vai dar 1, mais ou menos raiz de 169 é 13. E 2 vezes 1 vai dar o próprio 2, e é justamente o que a gente passou aqui para baixo. Aí a gente vai ter a nossa primeira raizinha, que é 1 mais 13 vai dar 14, dividido por 2
Nossa segunda raiz é 7. Agora vamos para a terceira raiz. 1 menos 13 vai dar menos 12. Menos 12 dividido por 2. Nossa terceira raiz vai ser menos 6. Então, descobrimos as nossas 3 raízes, certo? Das nossas funções. Agora, vamos estudar o sinal delas e depois colocar no quadro de sinais ou no varal pra gente descobrir o conjunto de solução finalmente. Então, vamos. Segundo passo, dar uma olhada nos sinais. Então, ó, essa é a nossa primeira funçãozinha, que é f de x que a gente chamou. Olha a nossa raiz ali, que no caso vai ser o 5. E aí é aquilo, gente. Da raiz para a direita vai ser positivo e da raiz para a esquerda vai ser negativo. É justamente isso que a gente ilustrou aqui, tá? Esse f de x, não esqueçam. Agora, g de x já é uma parábola, tá? Então, como é uma equação, é uma inequação do segundo grau, a gente tem uma parábola, tá? Ali na barriguinha de baixo, a gente tem apenas valores negativos e em cima, onde a gente não tem as raízes, são valores positivos e é justamente isso que a gente vai ilustrar aqui para vocês. Certo? E ó, essas são as nossas raízes, tá bom? As raízes determinam aonde a gente muda o sinal da nossa funçãozinha, tá? E lembrando, esse é o nosso g de x. Então, o segundo passo feito, a gente analisou os sinais e aonde é positivo e onde é negativo. Agora vamos para o varal, pra gente fazer esse conjunto de solução lindo e maravilhoso no nosso terceiro passo. Primeira coisa, fazer as linhas do varal são 4, certo? E aí, dentro dessas linhas vai ter o quê? F de x, g de x e f de x dividido por g de x, que é o que a gente quer, certo? Vamos colocar as raízes das funções. A gente tem 7, 5 e menos 6. Lembrando, menos 6 e 7 são raízes da g de x e 5 é a raiz de f de x. Coloquei coloridinho pra gente entender melhor. Traça aquelas linhas pontilhadas para saber exatamente onde está a esquerda da raiz e a direita. Vamos trazer as raízes aqui para baixo também, para já facilitar nossa resolução. Agora, gente, prestem atenção. F de x se comporta como? Até a nossa raiz, que é 5, são valores o quê? Negativos. Então, é isso que eu vou ilustrar no nosso varal. Negativo e negativo. A partir do 5, o que acontece? Muda o sinal, então fica positivo e positivo. Beleza. F de x, feito. Agora, vamos para g de x. Observar a peculiaridade dela. Até a raiz menos 6, que é a nossa primeira raiz ali da esquerda, a gente tem valores o quê? Positivos para a nossa equação. A partir do momento que a gente tem o menos 6 até o 7, são valores o quê? Que é aquela barriguinha da nossa parábola. São valores negativos. Então, ó, negativo e negativo. A partir do momento que saiu da nossa raiz 7, voltou a ser valores o quê? Positivos, certo? Então, fizemos f de x e g de x. Agora, o que a gente vai fazer? Lembrem-se, sinais iguais numa divisão, positivo. Sinais diferentes, negativo. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Tá vendo aqui? Primeira lacuninha. Menos com mais vai dar menos. Menos com menos, na próxima lacuna, vai dar mais. Na próxima lacuna, mais com menos vai dar menos. E, por fim, sinais iguais aqui, mais com mais vai dar mais. Beleza, então temos todos os nossos 4 intervalos de sinais dessa nossa inequaçãozinha, certo? Agora, vamos ilustrar o que ele tá nos pedindo. Lembrem-se, é maior ou igual a 0 o intervalo que ele tá falando pra gente. Então, gente, se atentem no seguinte. Aqui embaixo vai ser g de x na nossa inequaçãozinha, não vai? Que é x ao quadrado menos x menos 42. Lembrem-se que não pode ser 0. Se não pode ser 0, a gente não vai incluir as raízes no nosso intervalo. Como é que a gente representa quando a gente não inclui a raiz? Não é bolinha aberta? Então, é justamente isso que a gente vai colocar aqui. Bolinha aberta no menos 6 e bolinha aberta também no 7. E no 5, a bolinha fechada, porque a raiz de número 5 representa a raiz de f de x, que está lá em cima. É indiferente o valor dela. Então, por isso que no menos 6 e no 7, bolinha aberta, porque não podemos incluir o 0, as raízes. E no 5, a bolinha fechada, porque podemos incluir sem problema nenhum. Agora, prestem atenção. Ele quer valores maiores ou iguais a 0. Maiores ou iguais a 0, em outras palavras, é o quê? Não são valores positivos? Então, é justamente isso que a gente vai fazer. Pintar os intervalos positivos. Não é aqui na nossa segunda lacuna e na nossa quarta lacuna? Então, é isso, gente. É o intervalo entre menos 6 e 5 e, por fim, 7 até mais infinito.
que a gente tem as nossas duas funçõezinhas sendo divididas e dando valores positivos. Agora, nós precisamos fazer o nosso último passo, que é conjunto-solução, lindo e maravilhoso, que já tá tudo aqui desenhadinho pra gente. A gente só precisa trazer pro mundo matemático. Então, ó, solução. X pertence aos reais, tal que o nosso X ou ele precisa estar no intervalo entre menos 6 e 5, sendo que o X tem que ser maior que menos 6 e menor ou igual a 5, ou X tem que ser maior do que 7. Então, a gente representou tanto ilustrando os intervalos corretos, quanto a nosso conjunto de solução. Beleza, gente? Então, o nosso exemplo fica por aqui. Galera, se você gostou dessa aula, dá like pra mim, que me ajuda muito. Não esqueça, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Eu agradeço muito. E, claro, ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que eu tiro pra vocês com o maior prazer. Muito obrigada quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!